Olá, eu sou a Dona Cida, do canal Ancestral Illumination. Hoje nós vamos falar, né, como a ancestralidade pode nos ajudar na saúde. Hoje nós vamos transcorrer por vários ensinos, por vários caminhos, para eu poder explicar de uma forma mais sucinta como funciona, né, a ancestralidade na nossa saúde. Então, quando eu comecei a minha caminhada, o meu trabalho, eu estudei, né? Tinha começado aquele processo de reprogramação mental, né? Então eu fui estudar a reprogramação mental, né? Para perceber, para entender como que funcionam as crenças, né? Como que funciona as crenças na nossa vida. Então as crenças, ela está no nosso subconsciente. Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Então, depois veio a questão de pensamento positivo, do positivismo, de que se nós ficássemos focados naquilo que é positivo, claro, ajuda em determinada parte. Mas o que é de profundidade, o que mais reverbera, o que mais é profundo em nós somos as crenças que nós carregamos. O que está dentro de nós, né, é aquilo que potencializa ou que faz com que os acontecimentos à nossa volta aconteçam. São as crenças no subconsciente, aquilo que está consciente dentro de nós, que nós não temos o conhecimento, é o que funciona. Então, nós muitas vezes projetamos, né? Eu quero comprar uma casa nova, eu quero mudar de emprego, mas o que tem dentro de você? Você sabe? O querer por fora é muito menos do que aquilo que tem por dentro. É como se dizia lá no início os professores, a nossa mente consciente, ela é apenas a ponta do iceberg. Por quê? As nossas crenças é um oceano inteiro, é um iceberg inteiro inconsciente de que nós não sabemos. É igual aquele iceberg que o Titanic bateu. Então o marinheiro só avistou apenas uma pontinha, mas tinha um, um movimento inteiro de uma montanha embaixo que ele não percebeu. Assim é o nosso subconsciente, são as informações que temos na nossa mente, no nosso corpo. Então, as nossas programações mentais são elas que vão revelar para os nossos acontecimentos acontecer. Então, também que são as nossas memórias inconscientes, que nós somatizamos, as memórias inconscientes. As memórias inconscientes das palavras, né? Então, às vezes você pensa assim, tudo o que a gente sente, muitas vezes eu quando não tinha essa consciência, por que eu tô triste? Por que tanta angústia dentro do meu peito? Por que tanta angústia dentro do meu coração? Por que tanta tristeza? São muitos porquês, né? E nós não sabemos por que tanta tristeza, né? Então, tudo isso começou lá no
no ventre da nossa mãe. Porque quando nós fomos formados, né, já começou a nós somatizarmos os sentimentos que ocorria naquela época com a nossa mãe. Toda dificuldade vivida, vivenciada pela nossa mãe, nós herdamos, ou seja, nós ouvimos as palavras, que as palavras inconscientes, ou seja, quando a Bíblia diz que as palavras, Jesus dizia que as palavras têm poder, né? Então, as palavras, ela tem poder, porque as palavras, os sons têm frequências. E as frequências, elas desencadeia em nosso corpo, em nossa mente, em nosso subconsciente, em nossas emoções, ela desencadeia emoções. E essas emoções nós recebemos de formas positivas ou negativas. Ou seja, aquilo vai nos fazer bem ou vamos sentir desconfortáveis. Traduzindo melhor, nós vamos sentir confortáveis com o som da palavra ou desconfortáveis. Então, de acordo com a gravação que fica no nosso subconsciente, é aquilo que vai desencadear em nós, inconscientemente, os desconfortos. Então, quando eu falo em energia, né, porque tudo é energia, tudo reverbera em energia, o som da palavra é energia. Então, o que que acontece? A nossa mãe, muitas vezes, eu vou falar de mim, vou falar do meu caso, né? Era uma dificuldade imensa que a minha mãe passava. A gente estava num lugar a ser desbravado, que não tinha água, né? Estava num lugar de vegetativo, de mata, mas ali a mata estava fechada, a dificuldade era imensa, morava numa distância muito grande, sem estrada suficiente para sair. Então, estava tudo assim. Veja bem a situação dos índios hoje. Era nessa situação que a gente estava. O índio que estava sem, longe da beira do rio, imagina você, longe da beira do rio, onde teria que fazer casas de pau a pique, e a mulher gestante aquele lugar sem água. Se você não tem água, se você não tem localidade para fazer uma lavoura, veja bem a dificuldade que essa mãe vivia. Então, dinheiro ali, nem pensar, né? Dinheiro ali, nem pensar. Então, o que foi somatizado em mim? Dificuldade financeira. Eu não sabia o que era dinheiro. Eu não tinha nem esse sentimento, porque a falta ali era tanta, né? Falta de dinheiro, falta de alimento, porque o alimento era escasso, certamente era pouco alimento, né? Não tinha água, porque naquela época teria que cavar poço. E aquele local lá era distante da beira do rio. Só que, graças a Deus, né? Eu não vou contar essa história prolongada, que meu pai, andando pelo meio da mata, ele achou um choro de água. Então, tinha os animais que chegavam naquele local, ele foi pela direção dos animais e naquele local tinha um choro de água, ou seja, uma mina lenta, uma mina bem devagar, que brotava água naquele lugar. Então ele disse: nossa, aqui tem água, vamos cavar um poço. Então ele chamou os parentes que tinha, meus tios, os homens daquele local, e cavou ali.
que eu não vou contar a história, mas futuramente virou um córrego, hoje é o córrego, chamado Córrego do Taquari. Isso existe dentro do estado de São Paulo. Mas então, veja bem a dificuldade, né? Que o meu corpo sofria as faltas, né? O que foi somatizado em mim diante da situação. Isso eu estou falando uma experiência que a minha mãe contou, é claro, né? Minha mãe contou essa passagem da sua gestação para mim. Então, depois dos 7 anos, é claro, depois de eu nascer, as coisas começaram a mudar, nós fomos passar para um lugar abundante, para um lugar de fartura, um lugar que já era. Então, fomos somatizados. E o que trouxe a minha ancestralidade? Como que era o sentimento dos meus pais, dos meus avós? Meus avós contam muita dificuldade, que o tempo dele foi o tempo que houve eu não lembro qual uma grande epidemia na época, né? E uma grande seca após essa epidemia. Então, nós estamos passando por esse momento turbulento no mundo com epidemia. Então, os meus avós também passaram por este momento, só que ele conta que após essa epidemia, o mais agravante de todos, eu não sei se foi o mais ou se foi o menos, foi uma epidemia atrás da outra, a epidemia, modo de dizer, foi uma catástrofe atrás da outra, porque na região dele, eu não sei se foi no geral, mas na região lá que estava em Minas Gerais, houve uma grande seca. Então ele contava que todos em sua volta, porque ele estava em uma fazenda, morreram. Então ele tinha que sair, ele deixou a família e saiu em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca de trabalho para trazer o sustento para a família. Ele contava que ele andou muitos e muitos e muitos quilômetros, já estava praticamente 3 dias andando, uma semana, todos os locais que ele chegava, que não era muito, porque naquele tempo a distância era muito grande de uma casa para outra, de uma fazenda para outra, né? Então, quando ele chegava, em todos os lugares que ele passou, não tinha ninguém, as casas estavam vazias e muitas vezes os animais estavam ali abandonados. Por quê? Porque não tinham o que comer, não tinha onde ficar e ele teria que ficar por ali. Aí ele disse que às vezes ele achava só água para beber e ele caminhou por muito tempo, por uma semana ou mês, andando nessa condição difícil, e ele só encontrava cadáveres, ele só encontrava pessoas mortas, e ele fazia o quê? É uma situação difícil. Ele, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, porque ele era uma pessoa amorosa, ele fez o enterro de muitos que encontrou pelo caminho. Então, imagina o que tem gravado, o que tinha, né? Porque agora, com o ancestral, com esse trabalho maravilhoso, eu eliminei, quer dizer, estou limpando, né? Porque quem sou eu em dizer que são tantas vidas, tantas as pessoas, que tantas somatizações no nosso corpo, que com nós conseguimos, seria uma utopia, né? Dizer que a gente elimina com uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, não. O ideal agora, com a experiência que eu tenho, do trabalho que eu estou fazendo, que seria necessário para que nós seguíssemos um caminho harmonioso, uma limpeza
uma limpeza, potencialização, harmonização da nossa ancestralidade, pelo menos no início, uma vez a cada 4 meses. Por quê? Para poder limpar de uma maneira mais agradável. Eu falo agradável porque para a gente viver mais um pouco de harmonia, não vou dizer equilíbrio, porque aqui nessa terra, para nós chegarmos ao equilíbrio, precisa anos-luz nessa época, né? Nesse tempo. Precisa de muito mais tempo de evolução. Mas para a gente viver um pouco mais em harmonia, porque olha bem, veja bem, eu estou há praticamente 15 anos praticando, e agora que eu comecei a me sentir um pouco mais agradável comigo mesmo, porque os desafios são muitos, as limpezas, as harmonizações e as curas interiores são muitas. A cura das imagens interiores, de todas as energias, falas, palavras, sentimentos, né? Acontecimentos que ficaram somatizados, que estão somatizados no nosso DNA, no nosso DNA de pai, no nosso DNA de mãe. Então, são muitas as pessoas, né? Então, eu ouço falar, mas também não é de falar. Antigamente, eu ouvi falar, agora eu tenho experiência vivida, experiência vivenciada de quando a energia, os acontecimentos, eu falo energia quando o caminhar na linha do tempo, muitas das pessoas, eu tenho testemunho de várias pessoas que eu atendo, eu percebo que às vezes está lá na 4ª geração, às vezes está lá na 5ª geração e reverbera bastante até a 7ª geração, que dá em torno, né? Eu já ouvi a estatística, né? De quantas pessoas vai somatizando em cada gerações, mas até as 7ª gerações, que dá em torno de 256 pessoas. Mas eu já cheguei a trabalhar em casos que atuou até a 9ª geração. Então, a somatização desta pessoa estava na 9ª geração. E é uma experiência também para aquelas pessoas que acreditam. Hoje eu não vou falar sobre este assunto das experiências vividas por clientes que eu atendo, mas em outra ocasião eu vou contar algumas experiências vividas neste trabalho da ancestralidade. Então, muitas pessoas me perguntam, né? Mas como outras pessoas subestimam que isso não existe, que não existe essa energia, que isto é balela, que a espiritualidade eu chamo de espiritualidade, né? Ou seja, as forças do DNA, as forças energéticas da nossa hereditariedade, as forças energéticas da nossa ancestralidade, que muitas pessoas não acreditam na ancestralidade. O que é a ancestralidade? É que nós morremos e voltamos à nossa alma, reencarna, né? A reencarnação. E cada encarnação existe uma persona. Eu posso ser Maria nesta encarnação, mas eu posso ter sido o José em outra encarnação. Segundo os relatos da espiritualidade, nós temos, eu ficava imaginando que nós víamos
homem, mulher, mas isso que não é assim. Que nós encarnamos por várias vezes, chegamos até de 12 a 15 encarnações em um sexo só, e depois que nós passamos a reencarnar no outro sexo. Se for masculino, vem no feminino, se for feminino, vem no masculino. E estas são os entendimentos que eu tenho agora, que eu não vou entrar neste assunto agora. Meus amados, que têm estas dificuldades, eu chamo de dificuldade porque está tendo uma grande fala agora quanto assumir esta, eu não vou dizer deficiência, eu não sei nem achar a palavra, vocês me perdoem. Se eu estou num corpo feminino e entro aqui, eu tenho 15 encarnações no feminino, a minha próxima encarnação é no masculino. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou chegar aqui mais feminina do que masculino, e num corpo masculino. Eu sou agora feminina. Se eu estiver na última encarnação como feminino, a próxima encarnação eu me encarnarei no masculino. Então, o meu corpo vai ter mais características femininas, ou então a meu intelecto, a minha vontade, a minha cabeça vai ser mais feminina do que masculina. E é essa a grande acontecimento que está reverberando nas pessoas. Então, vamos nos amar, seja como for. Porque somos criaturas divinas, feitas à imagem e semelhança de Deus, e vamos nos entender, aceitar. Meus amados, sejam vocês que estão no corpo masculino ou no corpo feminino, com esta dificuldade, né? Que agora está bem aberto para falar, e eu sempre ouço, acompanho a dificuldade das falas de muitos de vocês pelos canais da cultura. Então, eu falo, aqueles que estiver dentro desta dificuldade de se assumir, de vivenciar esse seu corpo maravilhoso, para poder levar a sua dificuldade e sanar este problema, esta dificuldade aqui nesta vivência, neste corpo, aqui agora, nessa sua vivência, nesse tempo aqui agora, pode procurar o Ancestral Illumination. Quem sabe? Outro dia eu falo mais abertamente sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que vocês que estão vivendo, que estão passando por este momento do corpo feminino, vivendo as vontades do masculino, e o corpo masculino que estão vivendo as vontades do corpo feminino, vai me entender o que eu estou dizendo perfeitamente. Eu estou aqui com o coração aberto para ajudar quem quer que seja, que estiver precisando de se compreender, de se entender dentro das suas experiências de vidas, dentro das suas dificuldades, né? Então, nós herdamos da nossa ancestralidade e da nossa hereditariedade, que é a nossa árvore genealógica familiar, as deficiências, as dificuldades. Então, esses, meus amigos, são, e no decorrer
a cada caminhada, nós vamos adquirindo também as dificuldades ambientais, as dificuldades do ambiente, as dificuldades do que acontece no universo no momento em que nascemos, né? Tanto no âmbito natural, né? Naturais, a falta de chuva, o excesso de chuva, as enchentes e assim por diante. Então, vocês estão vendo a nossa deficiência aqui no Brasil, com relação à natureza, não só no Brasil, mundialmente, mas eu falo do nosso Brasil por quanto eu sinto profundamente a situação em que os índios estão vivendo, porque eles fazem parte da minha ancestralidade. Eu tenho ancestralidade indígena, então eu sinto profundamente por este momento e estendo as minhas orações, o meu pesar a estes povos que são meu sangue, né? As matas que é de onde eu vim, onde eu tenho uma profunda raiz ancestral dos indígenas, das matas, da natureza, dos rios, né? Então, a todos aqueles que estão vivenciando este momento de dificuldades por passar pela pandemia, sequelas da Covid, também é a minha missão, também é o meu trabalho, esta harmonização dentro dessas deficiências. Eu tenho recebido bastante pessoas que me procuram com essas deficiências, tanto as sequelas da Covid como sequelas de AVC, e graças a Deus os resultados são eficientes, são maravilhosos, são resultados positivos dentro desses quesitos. Mas aqui, né, eu reitero novamente, os nossos sentimentos, as nossas palavras inconscientes somatizam no corpo energias que vai nos causando estresse. Então, segundo as estatísticas, a maior dificuldade do século são as situações estressantes, mas eu acabo de perceber, de rever, de ver, né? Perceber e sentir que essas deficiências, ela vem ao longo dos anos, sentindo da natureza, trazendo da nossa ancestralidade e formando egrégoras de energias no ar que também somatizam em nosso corpo, e isso nos causa grande estresse, que os estresses nos causam fadiga crônica, ansiedade, as grandes depressões, síndrome do pânico, medo e outras deficiências, dificuldades, falta de energia. Todas essas são somatizações de estresse em nosso corpo. Eu estou aqui à disposição de todos aqueles que quiserem, sentirem, me procurar. É só entrar em contato comigo através do meu canal Ancestral Illumination, do meu Instagram, né? Ancestral Illumination, que eu estou aqui com todo o amor e carinho para atender
todos vocês que estiver na minha frequência vibratória do Ancestral Illumination. Namastê a todos.